Olá, tudo bem com você? Se você clicou nesse botão, está assistindo esse vídeo, é porque algo, antes mesmo da sua decisão, já te impulsionou até este momento. E eu quero te perguntar uma coisa: como está a sua vida hoje? Você consegue realizar aquilo que você deseja? Ou você tem repetido padrões de repetição nos seus relacionamentos? Tem acessado sempre as mesmas dores? Percebe que tem alguma doença que muitas vezes não tem explicação, sintomas e dores que te atrapalham? Como é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Como é a sua relação com a vida? O que te trouxe até este vídeo? Qual é o real motivo de você estar aqui? Você busca por respostas? Você quer saber se você tem trauma? Se você tem feridas emocionais? Se você está vivendo no piloto automático? E aí eu te pergunto, como está a sua vida novamente? O que você deseja mudar? O que eu trago aqui hoje nesta aula não são respostas prontas, do tipo: faça isso e você terá tal resultado. Por que que eu não faço isso? Porque o caminho de autoconhecimento e transformação pessoal e despertar da consciência, ele não é simples. E ele não é uma receita mágica. Ele é um processo. E qual é a primeira parte do processo? A primeira parte é você parar de se anestesiar. É você parar de fingir que está tudo bem. É de você inserindo um monte de coisas para se distrair. Bebidas, drogas, baladas, sexos, relações que você sabe que não vai dar em lugar nenhum. Remédios. Tudo para anestesiar a sua dor. O que você está sentindo. O seu desconforto. E aí você vive no piloto automático. É muito mais fácil isso do que encarar que você tem uma dor, um desconforto. Você está se adaptando à vida. Você não está vivendo. Está buscando uma forma de sobrevivência. E tá tudo certo. Mas se você está aqui hoje, é porque algo dentro de você sabe que você não quer mais viver desse jeito, não é mesmo? E o que você tem que fazer então? Você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são as dores e as feridas emocionais que fazem com que você se mantenha presa nesse personagem que você acredita que você é, que a gente chama de eu inferior, que é onde está presa toda a nossa memória de dor, de trauma, todas as coisas que vêm dos seus antepassados, que mesmo que a gente não os conheceu, a gente carrega no nosso DNA, nas nossas emoções. Então a gente vive de uma forma totalmente inconsciente, carregando tudo isso. E aí, quem que está no comando da sua vida? Essas dores, essas feridas, a lealdade invisível com seus antepassados. É isso que está comandando a sua vida hoje. Então você vive a partir do medo, a partir do sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça, a partir do trauma de abuso que você teve. Porque isso faz parte da sua vida. Você está vivendo através disso. É como se você vivesse com óculos sujo, porque você enxerga a vida da forma como você experienciou a vida. É por isso que a vida para cada pessoa é diferente. E aqui eu te digo, se você tem dificuldades nos seus relacionamentos, se você tem doenças sem explicação, se você vê que você repete padrões, sempre atrai a mesma coisa, se você tem dificuldade em prosperidade, em dinheiro, em se sintonizar com a vida, se sentir, né, merecedora, em até de sonhar, com certeza você está vivendo através das suas feridas e traumas, mesmo se você não se lembra, porque todos nós carregamos feridas emocionais. Isso começa onde? Na infância, adolescência, ou antes do seu nascimento, na sua gestação, nos seus antepassados, ou até em outras vidas, para quem acredita. Então, como que você vai chegar aqui agora, com tudo isso que você carrega, sendo guiada para um lugar que você deseja, sendo que você está totalmente presa com esse passado? Você pode até entender onde você quer chegar, ter sonhos, pode até entender as suas feridas, já ter feito terapia, né, entendido algumas coisas, mas se você não parar de ser guiada por esse personagem ferido, para ser guiada pela sua parte, luz, conectada com o todo, com a espiritualidade, transcender, né, o amor dentro de você, transformar todas essas feridas em amor, ir além do medo para a confiança. Se você não fizer esse processo, esse caminho, dificilmente você vai conseguir co-criar a vida que você deseja. Porque para a gente chegar aqui nessa vida que a gente deseja, a gente tem que estar vibrando energeticamente nesse lugar. E é impossível a gente vibrar aqui e querer ter uma vida mais próspera, mais feliz, se a gente está presa na dor. Se a gente está assim, ó, fechada no não, na dor. Olha isso, gente. Como que você consegue chegar aqui para conseguir o que você quer nesse estado? É um outro lugar dentro de você que você tem que fazer. É uma travessia interna para que você possa entender aonde você quer chegar e vibrar nesse lugar, porque não é assim, eu vou receber tudo aquilo que eu desejo para eu me sentir bem. A vida tem que ser do jeito que eu quero, a relação tem que ser do jeito que eu quero, eu tenho que morar em tal lugar, tudo acontecer do jeito que eu quero para eu me sentir bem. É o contrário. Você tem que se sentir bem
para que você consiga vibrar e atrair aquilo que está em ressonância com a sua alma. Isso é muito profundo, gente, porque nesse momento onde a gente está presa a dores emocionais, traumas, feridas, lealdade invisível, como que a gente consegue estar presente? Não tem como. A gente está presa nesse personagem ferido e ele está guiando a sua vida. E às vezes você pode ir, se esforçar, tentar, e quando você vê, repetir o mesmo padrão. Quando você vê, você se boicota bem na hora que você vai conseguir. Quando você vê, algo dá errado. E aí você culpa quem? A vida, Deus, o universo. Tá todo mundo contra mim. E aí você coloca num papel de vítima, de perdedora, de incapaz. E vai se fechando, se fechando, se fechando. Daqui a pouco tem depressão, doença de todos os tipos. Não acredita mais em si, não acredita mais no amor. A vida se torna pesada, você se entrega, se abandona. Então eu acho que se você veio parar nesse vídeo, tem algo em você que não quer esse caminho. Tem algo em você que acredita, sim, que existe uma outra forma de vida e que você pode ir além e conquistar tudo aquilo que você deseja e ter a vida dos seus sonhos. E o porquê não? Mas eu preciso ser bem honesta também e dizer que isso não é uma fórmula mágica. Isso é um processo, né? E o processo que eu desenvolvi aqui são 6 passos de toda uma travessia que eu passei. E eu demorei muito para lançar esse curso. Eu já lancei outros, o da criança interior, alguns outros cursos. Esse eu demorei bastante, porque eu nunca quis passar algo que eu não vivi. Eu ia me sentir mal, eu ia me sentir uma impostora ensinando algo que eu nunca vivi. Então, o método, o poder da travessia, é um caminho de autoconhecimento e transformação pessoal e de expansão da consciência para que você possa trilhar um passo a passo, para que você saia dessa dor, desse personagem ferido e seja guiado pela sua luz, pelo seu eu consciente. E eu ensino tudo isso nesse método. Você vai passar por 6 módulos. O primeiro, você vai sair dessa normose, essa normalidade de achar que tudo é normal, né? Vai começar a sentir seus incômodos, perceber que você não quer mais isso. Depois você vai fazer um detox do corpo e das emoções. Vai mudar levemente a sua alimentação, aí você já vai começar a sentir a sua mente, as suas emoções. Ali você vai se conhecer, porque quando a gente mexe em algo que é todo de igual, ou que a alimentação às vezes serve para tamponar emoções, quando a gente mexe nesse ponto, a gente enxerga o caos. Vocês vão se perceber. Ali você vai fazer o seu próprio mapa de emoções. Depois, você vai começar a perceber as suas máscaras, o que você usa no dia a dia para sobreviver, e que por trás delas, né, tem toda uma camada de eu inferior, que é esse guardião do porão do seu inconsciente que guarda todas as feridas e traumas que você teve. A gente vai começar a lidar com tudo isso, com essas camadas. Vai, no módulo 3, acessar esses traumas, acessar essas feridas, compreender, mas também acessar e purificar, porque o processo psicoespiritual, o processo de despertar da consciência, ele não é racional, ele precisa ser sentido junto. Depois disso a gente vai para os relacionamentos, onde você se enxerga através do outro. Você vai ver sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu sistema familiar, os seus relacionamentos, os padrões que você repete. No final desse módulo você vai ter um mapa completo sobre você, suas dores, seus traumas, suas repetições, suas lealdades invisíveis. E você, além de ter um mapa, você vai saber trabalhar dentro disso, vai ter ferramentas para ir além, para quebrar esses condicionamentos, esses padrões. Não é do dia para a noite. Como que eu vou prometer algo de um dia para o outro? Esse é um processo, tá? No 5º módulo, você faz a sua grande travessia. Travessia é simplesmente deixar o personagem ferido, a dor, e ser guiado pela sua luz. Esse é o momento da escolha. Talvez você não esteja totalmente curada, mas é um momento que você consegue escolher e manter ações que te concentrem nesse estado do que você quer realizar daqui para frente. É se manter nesse lugar, não mais voltar para o passado. E o último módulo, a gente integra tudo. O corpo, a mente e a alma, eles vão para o mesmo caminho. Não é mais dor, criança ferida puxando para um lado, uma outra parte sua tendo a consciência e querendo ir para o outro, essa, né, dicotomia interna. Não. No último módulo você integra seu corpo, sua mente, sua alma. Você se conecta com a sua alma, com o seu eu superior, né, com o que você veio realizar aqui, com a sua prosperidade, seu propósito de vida. Destrava do medo para o amor, né? Conecta as suas palavras com as suas ações, né? Aprende a co-criar o universo que você deseja e a sustentar tudo isso para ter essa vida que você deseja. Fazer essa mudança, como a borboleta que está no casulo e se transforma para sair voando. Esse é o propósito, né? Transformar tudo isso. Então, se você está aqui e se você sente esse chamado para fazer esse processo, eu te convido para participar do curso Poder da Travessia. São 6 módulos
você vai ter um aplicativo, você vai ter uma IA que vai te ajudar também a tirar dúvidas nesse processo, uma IA treinada por mim. Você vai ter eu no grupo como apoio. Vamos ter algumas aulas ao vivo também para trabalhar essas purificações. Todas as aulas praticamente têm exercícios práticos. Isso aqui não é um curso teórico mental para você entender muita coisa. Quem entende tudo acaba não fazendo nada. Esse é um curso para você se acessar e se transformar, tá? E se você tem interesse, você pode clicar nesse botão. O valor desse primeiro lançamento tá muito especial. É um valor mensal que é praticamente uma pizza por mês. Se você for fazer a terapia, você gasta muito mais. Eu não vou falar que isso é uma terapia, mas isso é um processo bem profundo, que às vezes traz consciências que talvez nem na terapia você ganhasse. É um processo estruturado, de começo, meio e fim, que a gente chama de psicoespiritual, porque ele trabalha o sentir, essa conexão com o todo, trabalha técnicas de psicologia junguiana, constelação familiar, yoga, meditação, outras terapias energéticas, muito do pathwork também. Tudo que eu passei na vida, né, das minhas doenças, né, da minha doença autoimune, do meu trauma de abuso, de tudo que eu tive que superar para chegar até aqui. Eu fui pesquisando muitas ferramentas, aplicando em mim, depois nas pessoas que eu atendo, e criei uma metodologia para que seja mais fácil esse caminho do despertar para você, tá? Então, eu realmente gostaria que, se você clicasse aqui e fizesse a sua inscrição, você entrasse de corpo e alma. E se você chegar no final do curso e você não sentir nenhuma transformação, eu devolvo todo o seu dinheiro, tá? Porque esse é um trabalho sério e que eu trago com muita responsabilidade, porque não é uma promessa barata, é um caminho de transformação, e eu levo isso muito a sério, tá bom? E sabe aquele segredo que eu falei que ia contar pra vocês? De que eu tinha um ponto cego, e que às vezes isso faz parte da jornada? O que acontece? Quando a gente tá nesse processo, e a gente acha que a gente já aprendeu muita coisa, e uma das leis principais do autoconhecimento é que a gente não é uma vítima, de que a gente está onde a gente precisa estar e que a gente atrai aquilo que a gente precisa para evoluir? Pois bem, mas quando a gente tem muitas dores e traumas, a gente acaba ficando presa nisso e gerando sentimentos de injustiça, de autopiedade, de dó de si mesma. Às vezes de forma inconsciente, porque eu não tinha essa percepção, porque eu sabia que nesse caminho não existe lugar para vitimismo. Mas de alguma forma eu me mantinha presa nesse lugar da dor, querendo fazer justiça com as próprias mãos, de forma inconsciente, é claro, né? E a maior justiça que a gente pode fazer é contra nós mesmos, para se vingar, às vezes, dos nossos pais, dos nossos relacionamentos. A gente se coloca num lugar de dor e culpa os outros. Essa é a maior armadilha que a gente pode se colocar. E a gente cai nisso de forma muito inconsciente. Então, esse era o segredo do ponto cego que eu passei nesse processo, que eu queria contar para vocês. Então, se você sentiu o chamado, nos vemos em breve.